Helder Barbalho, governor of the Amazonian state of Para in North Brazil, said cooperation with China has the potential to contribute to Brazil's reindustrialization project through innovations. He asserted that China's model could assist in financing Brazil's industry to become green while preserving the rainforest and generating jobs. Nós podemos convergir em que a China possa, com o seu modelo, financiar a proposta de que a nossa indústria seja verde, a nossa indústria seja floresta viva, a nossa geração de emprego seja floresta em pé. Para tal, é fundamental que haja diplomacia ambiental, conjunção de esforços, de estratégias e financiamento climático. He also noted technology plays a crucial role in the country's drive to achieve zero deforestation in the Amazon by 2030. A tecnologia é decisiva como principal aliada no processo de monitoramento para que nós possamos identificar, coibir, combater e evitar desmatamento, queimadas, consequentemente emissões. Portanto, cada vez mais nós devemos ampliar os investimentos em tecnologia para que, em tempo real, nós possamos, de forma assertiva e cada vez mais aproximada, identificar todo e qualquer uso do solo indevido.